Olá, amigos internautas, eu me chamo Marcos Antônio, eu sou um estudioso da Bíblia e me esforço para praticar a Bíblia como sendo a verdade, a palavra de Deus, inerrante, suficiente. Eu venho aqui falar acerca do dom de línguas. O que é isso? O que a Bíblia fala a respeito desse dom? Em Atos 2, nós vemos ali os apóstolos judeus, galileus, falando línguas idiomáticas. E essa ação do Espírito Santo causou espanto àquelas nações estrangeiras que ali estavam representadas, porque aqueles homens que falavam na língua deles eram judeus, eram galileus. E ali não houve manifestação nenhuma de língua estranha, e sim a manifestação do Espírito Santo, fazendo com que aquelas pessoas entendessem, aqueles estrangeiros que ali estavam, entendessem o plano de Deus em suas próprias línguas, como o texto próprio fala. Então, meus queridos, minhas queridas, língua estranha não existe na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante e relevante quanto a essa questão. Ele fala o seguinte: eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir a outros do que falar 10.000 palavras nas quais essas 10.000 eu não possa ser entendido. Então, meus queridos, essas línguas estranhas, elas na verdade são um engodo, um engano. Outro exemplo que eu acho interessante, no Antigo Testamento, Deus falou com o profeta através de uma jumenta, e ele entendeu claramente o que Deus queria, o desejo de Deus. Não foi uma língua estranha, não foi uma língua que precisasse de intérprete. Ele entendeu claramente o que Deus queria que ele fizesse, o profeta Balaão. Então, meus queridos, isso na verdade é um engano. Essa língua estranha que muitos insistem e persistem em sustentá-la, isso é um engano. Não tem base na Escritura, não tem base na Bíblia. Deus, quando fala com alguém, ele fala de uma forma clara, objetiva. Se você analisar como Deus falava na época do Antigo Testamento, para os profetas e através dos profetas, Deus fala muito claramente. O profeta entende a palavra de Deus e ele repassa a palavra de Deus assim como foi ouvida. Então, meus amados, meus queridos, as línguas estranhas são um engano. E não há nenhuma base na Bíblia para sustentar esse engano. Se vocês verem na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai dizer assim: irmãos,
irmãos, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Uma pessoa ignorante é uma pessoa sem o conhecimento, sem conhecimento de causa, sem o conhecimento de algo. É uma pessoa ignorante, sem o conhecimento de alguma coisa. E no capítulo 13 ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que ressoa ou como o símbolo que retine. Então, essa expressão, ainda que, no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, essa expressão, ainda que, ela significa, ela representa uma oposição, ou seja, Paulo não falava a língua dos anjos. Falava sim a língua dos homens. Porém, ele não falava a língua dos anjos. E quando ele fala, ainda que eu falasse as línguas dos homens, ou seja, ainda que eu falasse muitos idiomas, muitas línguas, e dos anjos também, e as línguas dos anjos também, se eu não tivesse amor, de nada isso me adiantaria. Então, meus queridos, essas línguas estranhas que estão falando por aí, isso é um engano, né? E não tem base nenhuma na Escritura, né? E apesar de alguns, por ignorância da palavra de Deus, por não conhecerem bem, por não se esmerarem no estudo da palavra de Deus, por não se dedicarem ao estudo da palavra de Deus, sobretudo na direção do Espírito Santo, que é quem esclarece o homem do engano, é quem tira o homem do engano. A falta desse estudo, a falta dessa segurança, dessa firmeza e dessa fé consistente, consciente, racional na palavra de Deus, por falta disso, irmãos e irmãs, é que muitos têm sido enganados por esse falso dom dessas línguas estranhas que estão falando por aí. Então, meus queridos, pela falta do conhecimento. Alguém só é enganado quando desconhece de alguma coisa, quando desconhece de algo. Quando você conhece, você não é enganado. Então eu conclamo a todos a lerem a palavra de Deus, a lerem com seriedade, a lerem com imparcialidade, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a verdade absoluta para a minha vida, para a sua vida e até para a vida daqueles que não creem nela. A palavra de Deus é a verdade, incontestável, porque o que ela diz aqui e foi escrito há mais de 2000 anos atrás, muita coisa, principalmente a parte profética das profecias, a gente vê se cumprindo hoje. Então, a palavra de Deus é a verdade. Ontem, hoje e para todo sempre. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo do Senhor esteja no seu coração, esclarecendo toda a verdade de Deus para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.